edificação. Antes de eu ler, vamos assistir esse vídeo que fala sobre a separação entre bode e ovelha, ok? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Pronto. Então dirá o rei aos que estiverem... Até aqui para a nossa meditação. Eu, como pré-tribulacionista, então quero trazer esse argumento para o pós-tribulacionista, ok? Como nós vemos aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala da vinda de Cristo, ok? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse trono da sua glória significa julgamento, ok? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, analisando aqui nessa questão, aqui fala de um julgamento. E esse julgamento será na vinda de Cristo, ok? Então, eu como pré-tribulacionista, a pergunta que eu faço é esta: aonde será esse julgamento das nações? Na terra ou nos ares? Ok? Porque a Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar onde? O Senhor nos ares. Então, quando a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, então a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E esse julgamento aqui, Mateus capítulo 25, 31 a 46, fala de um julgamento das nações, entre separação entre bode e ovelha. Na visão pós, quem são essas ovelhas? Essas ovelhas, na visão pós, é a igreja. E os bodes são os ímpios. Aí eu faço a primeira pergunta para o pós-tribulacionista responder. Se essas ovelhas aqui é a igreja, então a pergunta é, esse julgamento é aonde? Nos ares ou na terra? Porque se for nos ares, então quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai arrebatar os ímpios e o justo, que é a sua igreja. Para nos ares será o julgamento? Não, de maneira nenhuma. Nem o pós-tribulacionista crê que os ímpios serão arrebatados. Então, se os ímpios não serão arrebatados, então esse julgamento é aqui na terra. Então nós vemos aqui que fala da vinda de Cristo e um julgamento, reunir todas as nações e vai julgar essas nações, separar bode e ovelha. Então, se essas ovelhas é a igreja, a segunda pergunta é, a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares, assim como Paulo falou em Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, ou na terra, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Esta é a segunda pergunta. A primeira pergunta, aonde será esse julgamento? Na terra ou no céu? Os ímpios vão também para o céu, se esse julgamento for no céu? Será arrebatado os ímpios também? Não. Então esse julgamento é aqui na terra. Então a segunda pergunta, aonde a igreja vai encontrar o Senhor? Nos ares ou na terra? Então que nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos em dois eventos. Primeiro evento, arrebatamento da igreja. Será a qualquer momento, assim como Cristo ele fala, Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus disse, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinhe o vosso Senhor. Então essa vigilância, nós sabemos que é para hoje, não é para amanhã. Assim como Jesus disse, vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor.
Eu pergunto, é para hoje ou para amanhã? É para hoje. Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É para hoje. Vigiai porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Então, devemos estar em vigilância. É para hoje. E vigiai porque... Aqui diz, vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ok? Então aqui está falando da vigilância da volta de Cristo. Se aqui está falando da vigilância da volta de Cristo, na visão pós-tribulacionista, eles não estão aguardando Jesus hoje. Eles não creem que Jesus pode vir hoje. Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que Jesus pode vir a qualquer momento. Então, temos que estar em vigilância. Então, nessa questão aqui, como entender se vigilância é para hoje e Jesus só vem depois da grande tribulação? Como entender isso? Ok? Na visão pós-tribulacionista. Então, essa é a terceira pergunta. Vigiais, é para hoje ou para amanhã? Se é para hoje, o pós-tribulacionista não crê que Jesus pode vir agora, porque Jesus só vem depois da grande tribulação. Essa é a quarta pergunta. A quinta pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Nessa separação entre bode e ovelha, se essas ovelhas é a igreja, então na visão pós, a igreja sobe, encontra o Senhor nos ares e desce novamente. Os ímpios serão destruídos. Então, o pós-tribulacionista que crê no milênio literal, que Cristo vai reinar aqui na terra, nós cremos também, mas a pergunta que se faz para o pós-tribulacionista é: quem entra no milênio? Porque na visão pós, separação entre bode e ovelha, os bodes serão destruídos e só entra a ovelha, que ele é a igreja na visão pós. Então, nessa questão, quem é que entra no milênio? Porque a Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ou 3, que o diabo será preso para não enganar as nações. E Apocalipse capítulo 27 ao 8, diz que o diabo será solto e enganará as nações. Então, quem são essas nações que o diabo vai enganar no milênio? Ok? A quinta pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista é: na questão das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, 5 ficaram e 5 subiram. Essa passagem é para a segunda vinda de Cristo em glória? Porque na visão pós-tribulacionista, ele diz que é a vinda de Cristo em glória. Então, se a vinda de Cristo é em glória, e ele diz que a porta da graça se fechará na volta de Cristo. Então, se a porta da graça se fecha quando Cristo voltar, nessa passagem das 10 virgens, porque 5 subiram, 5 ficaram. Só que tem um problema. As 5 foram para o céu. Ok? Que fala das prudentes, foram para o céu. E na visão pós-tribulacionista, a igreja não estará no céu. Na visão pós, a igreja, quando Jesus vier, a igreja sobe, encontra o Senhor nos ares e desce novamente e entra no milênio. Ok? Para aqueles que creem no milênio literal. E creem que Jesus vai reinar aqui na terra. Então, se crê que Jesus vai reinar aqui na terra, então a gente não crê que vai para o céu. Então, as 10 virgens, as prudentes, foram para o céu. Então, se ele diz que a porta da graça se fecha, então este é o problema. Porque nessa passagem mostra a igreja indo para o céu. E na visão pós, a igreja sobe enquanto o Senhor nos ares e desce novamente. Então deixa essa pergunta para o pós-tribulacionista. E a sexta pergunta é: quando é que se fecha a porta da graça? Então, para o pós, crê que é na vinda de Cristo que a porta da graça se fecha. Eu pergunto, no milênio vai nascer pessoa? Se vai nascer pessoa, haverá salvação no milênio? Se fechou a porta da graça, então não haverá salvação para o pós-tribulacionista no milênio e vai nascer pessoa no milênio e será predestinado já à perdição, ok? Este é o problema. Mas para nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que as ovelhas não é a igreja. São as nações que vão se converter no período da grande tribulação. E quando Jesus vir, vai destruir o ímpio. Quem entra no milênio? As nações e a igreja e os mártires que morreram na grande tribulação ressuscita para entrar com Cristo no milênio. Ok? E aí, nós cremos que vai nascer pessoa no milênio. E essas pessoas serão enganadas pelo diabo no final do milênio. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de